Se és Porto de corpo e alma, este é o teu lugar. Deixa já o teu like, ativa o sininho e subscreve, porque aqui vivemos cada notícia como se fosse o último minuto de um clássico. Bem-vindo a mais um vídeo onde nada é filtrado, nada é suavizado e tudo é sentido como na bancada, no meio da pressão, da esperança e da raiva que só quem ama este clube entende. Hoje trago-te 5 notícias que vão deixar-te com o coração na garganta. Não são boatos de café nem invenções para encher páginas, são factos que estão a mexer com o Porto por dentro e por fora. Vamos falar de pressão estrangeira que ameaça um dos nossos pilares, de lesões que obrigam a mudar planos em cima da hora, de decisões pessoais que podem afastar um jogador de uma grande competição, de uma chegada carregada de emoção que traz liderança e alma ao balneário. E, no fim, uma bomba que pode abalar toda a época antes mesmo de ela arrancar. Fica até ao fim, porque o que vais ouvir hoje vai mexer contigo, e o que está prestes a rebentar vai fazer o dragão tremer. A história repete-se e já enerva. Samu, o homem que chegou ao Porto vindo do Atlético de Madrid por 32 milhões, que na época de estreia marcou 27 golos, que se tornou o maior goleador sub-21 das 15 maiores ligas do mundo e que já se estreou pela seleção de Espanha, está a ser alvo de um cerco descarado vindo de Inglaterra. Primeiro foi o Aston Villa a meter-se no radar, agora é o Newcastle, desesperado por substituir Alexander Isak, depois de recusar ao Liverpool uma proposta acima de 126 milhões de euros. E é aqui que a revolta cresce. Não há um único contacto oficial, mas todos os dias a imprensa inglesa inventa mais um capítulo. O The Athletic já garantiu que o Newcastle pensa avançar, que Samu é a opção depois de perder Benjamin Sesko para o Manchester United, e nós, adeptos, temos de aguentar esta novela como se fosse inevitável. Só que no Dragão não se brinca. Cláusula de rescisão de 100 milhões, valor fixo, sem descontos, sem prestações. Quem quiser, que bata esse valor. André Vilas-Boas está tranquilo, ou pelo menos tenta, mas sabe que até 2 de setembro tudo pode acontecer. E é impossível não sentir aquele aperto no estômago. Porque já vimos este filme demasiadas vezes. Um jogador explode, torna-se figura central e aparece sempre um tubarão a tentar arrancá-lo no último minuto. E não é só perder Samu, é o efeito que isso teria no balneário. É destruir a química que se começa a criar com Luuk de Jong, contratado precisamente para lhe fazer concorrência saudável e dar profundidade ao ataque. A verdade é que Samu mexeu com tudo desde que chegou. Lembro-me do jogo com o Vitória de Guimarães, logo na terceira partida, onde assinou o primeiro bis com a nossa camisola. Desde então, foi golo atrás de golo, foi confiança pura, foi aquela sensação que há anos não tínhamos, de que temos um avançado que, sozinho, pode decidir qualquer jogo. Mas lá estão eles, Newcastle, Aston Villa e quem sabe mais quem, à espreita, como se fosse só estalar os dedos e levá-lo. E nós, na bancada, ficamos a viver neste estado de ansiedade, a olhar para cada notícia e a perguntar: será que vão bater a cláusula? Será que vão tentar convencer o jogador? Será que, na calada da noite, aparece uma proposta impossível de recusar? O Porto quer segurar Samu, acredita que o espanhol ainda nem tocou no teto do seu potencial e que vai valorizar ainda mais. Mas enquanto o mercado estiver aberto, isto é uma guerra de nervos. E todos sabemos que no futebol, quando o dinheiro entra, as certezas desaparecem. Agora imagina, estamos a falar de um plantel montado à medida, de um ataque que começava a ganhar forma, e de repente, no arranque do campeonato, corres o risco de perder a tua arma mais letal. É o tipo de cenário que tira o sono a qualquer adepto. E se já te sentes revoltado com este assédio e com a instabilidade que ele provoca, prepara-te, porque o que vem a seguir é dentro de casa, é problema nosso, e pode obrigar a mexidas imediatas na defesa. E isso, meu amigo, é ainda mais grave. Há golpes que vêm de fora e conseguimos combater com cláusulas e negociações duras, mas há outros que vêm de dentro e deixam uma ferida mais funda, e é isso que está a acontecer agora com Francisco Moura. O homem que, desde que chegou, conquistou o lado esquerdo da defesa do Porto com raça, regularidade e uma consistência que dava tranquilidade a toda a linha defensiva, está fora de combate no momento mais sensível, o arranque da temporada. Foi durante o estágio na Áustria, a 22 de julho, que a lesão ligamentar no joelho esquerdo aconteceu. Um lance de treino, aparentemente banal, transformou-se num pesadelo para o jogador e para o clube. O diagnóstico foi claro: lesão no ligamento colateral interno, tratamento, trabalho de ginásio e tempo de recuperação. Tempo esse que vai obrigar o Porto a começar o campeonato sem o seu dono natural daquela faixa. E é aqui que a nostalgia bate forte, porque é impossível não lembrar os momentos em que o Porto, nos tempos de Jorge Costa, sabia que tinha defesas prontos para qualquer batalha, que nada abalava a solidez. Hoje, a realidade é outra. Martim Fernandes, um jovem de 19 anos que cresceu a jogar à direita, vai ter de se sacrificar e adaptar-se à esquerda. Fez um bom jogo contra o Atlético de Madrid, é verdade,
mas a exigência de uma época inteira é outra conversa. Zaidu é a única alternativa de raiz, mas também está num momento delicado, com decisões pessoais importantes no horizonte. O treinador Francesco Farioli, que queria começar a época com a defesa bem definida, agora vê-se obrigado a improvisar. E improvisar no Porto nunca é visto como plano ideal, é visto como necessidade. E este é o tipo de perda que não se sente só na tática, sente-se na alma do plantel. Moura era fiável, conhecia o grupo, dava equilíbrio. Agora, há um buraco a tapar e o risco de mexer na estrutura logo à primeira jornada, quando ainda há tanto para afinar. E, por mais que Martim Fernandes tenha mostrado qualidade, sabemos que um jovem adaptado não é o mesmo que um titular consolidado, especialmente quando a pressão está no máximo. Fica também a sensação de que esta lesão, pela altura em que aconteceu, deixa um vazio não só no relvado, mas também no balneário. Moura é daqueles jogadores que se fazem sentir pela presença e vê-lo afastado, em tratamento, enquanto o grupo se prepara para a estreia, é um golpe emocional. O Porto pode ainda ir ao mercado procurar uma solução, mas isso levanta outro problema: contratar à pressa, sem tempo para integração e com o risco de não acertar no perfil certo. E tudo isto por causa de um momento de azar que muda planos inteiros. E se isto já deixa qualquer adepto com aquele nó no estômago, o que vem a seguir mexe ainda mais com a identidade, porque vamos falar de um jogador que pode abrir mão da sua seleção, de um palco continental, para tentar salvar a sua carreira no Porto. E isso é uma decisão que divide corações. Quando pensas que já viste tudo, aparece uma decisão que te deixa dividido entre o orgulho e a preocupação. E é exatamente isso que está a acontecer com Zaidu. O lateral esquerdo de 28 anos, que já viveu altos e baixos no Porto desde que chegou do Santa Clara em 2020, está disposto a abdicar da Taça das Nações Africanas, a maior competição de seleções africanas, para priorizar o clube. À primeira vista, soa a compromisso absoluto e é. Estamos a falar de um jogador que podia estar em campo pela Nigéria, num palco gigante, com milhões a ver, e que prefere ficar no Dragão para relançar a carreira, reconquistar espaço e jogar mais. Mas também é impossível ignorar o peso desta decisão. Renunciar a algo tão grande não é natural, é sinal de que o Porto está numa situação tão delicada que cada peça disponível se torna vital. A CAN vai decorrer entre 21 de dezembro e 18 de janeiro, semanas cruciais para o campeonato, para a taça e para o mercado de inverno. Sem Zaidu e com Francisco Moura ainda a recuperar, a lateral esquerda ficaria em risco, obrigando Farioli a improvisar com Martim Fernandes ou até com um reforço contratado à pressa. É esse cenário que o nigeriano quer evitar. E aqui entra a tensão, porque quando um jogador sente que precisa de abdicar da seleção para manter o lugar no clube, é porque a competição interna está no limite. Zaidu sabe que perdeu espaço na última época, sabe que a chegada de Moura e a aposta nos jovens lhe tiraram minutos e sente que, se se ausentar agora, pode regressar em fevereiro e já não ter espaço. É a luta pela sobrevivência em forma de decisão pessoal. No balneário, esta atitude pode ser vista como um gesto de lealdade, mas também é um reflexo de um Porto que vive em permanente estado de remendo, onde uma lesão ou uma ausência internacional pode destabilizar setores inteiros. Farioli agradece, claro, porque sabe que em janeiro vai precisar de todos, mas também deve ter consciência de que este gesto carrega um peso emocional forte. A própria Federação Nigeriana pode não reagir bem. Abdicar da seleção num momento destes pode fechar portas para futuras convocatórias, e Zaidu arrisca não voltar a vestir a camisola do seu país. É um preço altíssimo para pagar, e pagar por um clube que, apesar do gesto, não lhe garante titularidade absoluta. Os adeptos dividem-se, uns aplaudem, outros questionam se esta decisão é mesmo benéfica para o jogador. Mas todos percebem o que ela significa, que a margem de erro do Porto é mínima e que qualquer perda no plantel pode ter consequências sérias. E é este o ambiente que se vive, um plantel com talento, mas onde a corda está sempre esticada, onde a direção e o treinador têm de tomar decisões com o mercado a morder e onde os jogadores sentem que cada jogo é um teste à sua continuidade. Só que, no meio desta tensão, há um raio de luz que começa a despontar, porque, do nada, chega um homem com experiência, liderança e emoção capaz de mexer com todo o balneário. E essa, meu amigo, é a próxima notícia. Há momentos em que sentimos que o destino escolhe as pessoas certas para aparecer na altura certa, e a chegada de Luc de Jong ao Porto é exatamente isso. Um avançado neerlandês de 34 anos, com experiência de Champions, que já vestiu as camisolas do Barcelona, do Sevilha e que foi ídolo no PSV, podia ter escolhido uma retirada confortável, podia ter seguido para a MLS como tantos outros, mas decidiu vir para o Dragão. E não foi por acaso. Foi um telefonema. Uma chamada de Francesco Farioli, na última semana de julho, mudou tudo.
Do outro lado, um treinador que já o tinha enfrentado quando estava no Ajax e que lhe disse sem rodeios: tal como lá, aqui tenho um plantel jovem, quase não há trintões. Preciso de líderes. Preciso de ti. Palavras que tocaram fundo. Luc de Jong admitiu que ficou surpreendido, que sentiu que ali havia algo especial e que quis viver essa grande aventura de que tanto fala. Ele podia ter escolhido o conforto de Eindhoven, onde era rei, onde a família estava instalada. Recusou clubes da MLS, descartou a ideia de ir para o México e explicou que não queria estar longe dos filhos nem do futebol que ainda o apaixona. No Porto, encontrou a combinação perfeita: competitividade, história, ambição e uma cidade onde pode sentir-se em casa. Aceitou vir sabendo que vai disputar lugar com Samu e falou disso sem drama. Nesta fase da carreira, não preciso jogar sempre 90 minutos. Posso dar tudo durante 60 ou entrar e mudar um jogo em 30. O importante é ajudar. E é esta mentalidade que nos devolve esperança, porque um jogador assim não vem para ser figura de cartaz, vem para ser parte da luta, para puxar pelo grupo e para ensinar os mais novos a ganhar. A estreia dele como jogador do Porto foi uma mistura brutal de emoções. Apresentado num Dragão cheio, numa noite feliz com vitória sobre o Atlético de Madrid, sentiu o calor da bancada e percebeu logo onde tinha aterrado. Mas 2 dias depois, a alegria deu lugar à tristeza profunda. Jorge Costa, o bicho, lenda e diretor do clube, partiu de forma súbita. Luc esteve no velório, no funeral, ao lado dos colegas, ainda a tentar processar tudo. Disse que foi intenso, que foi difícil, mas também percebeu o peso emocional e a ligação que existe dentro do Porto. E é por isso que a chegada de Jong é mais do que uma transferência. É um símbolo de que, mesmo no meio da dor, há espaço para renascer, para acreditar que ainda há muito para conquistar. É experiência para guiar, é presença para inspirar, é garra para lutar. Porque isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. E, mesmo que o arranque da época esteja cheio de problemas e desafios, saber que há gente disposta a vir para cá e dar tudo, mesmo quando podia ter escolhido o conforto, é motivo para acreditar que ainda temos muito para dizer nesta temporada. Mas, atenção, o que está prestes a acontecer agora, na última notícia, é algo que vai mexer com todo o clube de cima a baixo, e ninguém está preparado para esta bomba final. Há notícias que carregam peso, outras que carregam emoção, e depois há aquelas que explodem como uma bomba no meio da época, e esta é uma delas. Porque no momento em que o Porto ainda chora Jorge Costa, ainda lida com lesões e assédio externo, há algo que está a transformar-se numa força invisível mas brutal dentro do balneário. A perda tornou-se combustível. Jorge Amaral disse-o esta semana. Estes momentos unem, tornam as equipas mais fortes. E é isso que se sente em cada treino, em cada conversa, em cada olhar dentro do Olival. O jogo com vitória de Guimarães, que já seria especial por ser a estreia na Liga, vai agora carregar um peso emocional capaz de incendiar o Dragão como poucas vezes se viu. Farioli sabe disso, os jogadores sabem disso, e nós, nas bancadas, sentimos que não é apenas mais um jogo. É uma promessa de que tudo o que vier nesta época vai ser jogado também por ele. E é aqui que entra o golpe final desta sequência, porque, ao contrário do que se dizia, não há medo, não há hesitação. Há um plano secreto que já está em marcha. A direção quer aproveitar este momento de união para atacar o mercado de forma cirúrgica, encontrar aquele reforço capaz de entrar e mudar a dinâmica da equipa imediatamente. Não é contratar por contratar. É trazer alguém que carrega a alma que Jorge Costa tinha, que entre no relevado com a mesma fúria e que faça este grupo acreditar que nada é impossível. Fontes próximas da SAD garantem que já há conversas avançadas, que o alvo está identificado e que, se tudo correr como planeado, esta contratação pode ser anunciada antes mesmo do fecho da primeira jornada. Imagina o impacto: arrancar o campeonato com uma vitória carregada de emoção e, logo a seguir, apresentar um reforço que levanta a bancada e deixa a concorrência em choque. É esse o plano. É essa a jogada que pode transformar este arranque turbulento numa afirmação de força. E, no meio de tudo isto, fica claro que este Porto não vai viver na defensiva. Vai lutar, vai surpreender, vai chocar quem espera ver-nos cair. Porque quando a dor se transforma em garra e a perda se transforma em motivo, é aí que nascem as épocas históricas. Por isso, se estás a ver este vídeo, comenta em baixo qual destas notícias mexeu mais contigo, partilha com quem vive o Porto como tu e, acima de tudo, não percas o que vem a seguir, porque esta temporada vai ser feita de altos e baixos, mas também de momentos que vamos contar para sempre. Porque quem sente, nunca desiste, e quem acredita, volta mais forte.